Bom, pessoal, vamos aqui ao exercício G. Então, o exercício G, ele é um exercício um pouco mais elaborado e para resolvê-lo, pelo menos a parte 1, a gente pode se confundir um pouco tentando entender o que o exercício está nos pedindo. Então, vamos começando aqui fazendo a anotação dos dados. Então, nós temos uma situação em uma via movimentada, ali tem um semáforo. O pedestre está atravessando a faixa na vez dele, né? Então o semáforo está fechado para os carros. Então, o pedestre vai atravessar a faixa. Lá atrás, numa distância, então, distância de 25 metros, vamos por assim, ó, distância, vou pôr entre parênteses, faixa barra motorista, vem vindo um carro dirigindo a uma velocidade, uma velocidade de 80 km por hora. O cara percebe o semáforo fechado e ele vai pisar bruscamente no freio. Esse é o ponto. Então, o exercício envolve você tentar determinar as situações de frenagem, ou seja, o cara vai parar o carro. Então, são duas situações aqui. A gente tem que entender que o que deve ser feito nesse exercício. O que deve ser feito nesse exercício. A gente pega o item 1 ali, ó. Se o motorista desacelerar com uma taxa de 8 metros por segundo ao quadrado, ele conseguirá parar antes da faixa? Então, notem, né? Eu vou até escrever aqui, ó. O item 1, o exercício não deixou claro, não tem uma explicação do que é para ser feito. Aí é natural, porque esse é um exercício do tipo aberto. Ou seja, você não tem uma só forma de resolvê-lo. Tem diversas formas. Tá? A forma mais interessante é pensar o seguinte. Tá? Com os dados da velocidade e da desaceleração, tá? Podemos obter a distância percorrida pelo veículo. Ou seja, pessoal, se você tem a velocidade inicial dele, que é 80 por hora, você sabe que ele vai parar, então ele vai ter que vir para uma velocidade final de 0, e você sabe que ele está fazendo isso assim, ó, com 8 metros por segundo ao quadrado. Esses dados, eles cabem claramente numa equação de Torricelli aqui, ó. A pergunta que fica é, professor, e a distância de 25 metros? Esse é o grande segredo do exercício. Tá? A distância de 25 é uma referência para utilizarmos no problema. Então, assim, se você... eu vou mostrar já o detalhe, mas basicamente assim. Existem duas formas de você seguir a resolução desse exercício. Essa é a primeira, que seria o quê? Calculando a distância para desacelerar com 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a primeira forma de você justificar esse problema. Com esses dados aqui, ó, você pode substituir no Torricelli. E aí eu faço um adendo aí para vocês do seguinte. Se esta unidade está em metro por segundo ao quadrado, eu vou ter que transformar essa unidade também. Tá? Então, você, de alguma maneira, vai ter que fazer a conversão para metro por segundo. Tá? Ok, você substitui os dados, você vai calcular uma distância. Calcular a distância. Quando você calcular essa distância, o exercício não terminou por aí. Você vai ter que comparar a distância calculada com a distância de referência, ou seja, com os 25 metros que o exercício deu. Vamos supor assim, tá? Você calculou uma distância de 20 metros.
Quando você substituir essa fórmula ali, peraí, deixa eu só fazer isso aqui. Quando você substituir esses dados que ali estão, ó, a velocidade inicial, a velocidade final e a aceleração, quando você substituir nessa fórmula de Torricelli e você obtém a distância, ela representa a distância que o carro andou até parar. E aí, muito bem, se a distância que você calculou for maior do que 25, que conclusões você pode chegar? Que o veículo parou depois da faixa. Ou seja, se tinha gente ali, ele atropelou. E se a distância for menor que 25? Então ele parou antes da faixa. Não atropelou ninguém, está todo mundo vivo. Isso é uma das maneiras de resolver esse exercício. Existe uma segunda via, que é pensar o seguinte. Segunda. Ao invés de calcular a distância, você pode calcular qual é a desaceleração para percorrer os 25 metros. Como assim, professor? Eu não te dei uma distância de 25 metros? Se você comparar, se você calcular, de novo, vamos pôr os dados aqui. Velocidade inicial, 80 km por hora. Velocidade final tem que ser 0. Só que nesse caso, ao invés de usar uma aceleração, eu vou usar a distância de 25. Para fazer o quê? Para calcular aqui, ó, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2ad. Só que agora, gente, ao invés de usar a aceleração que eu quero descobrir. Só que quando eu calculo essa aceleração, ela me dá o quê? Quanto que eu tenho que frear para percorrer só 25 metros. Então, nesse caso, se eu fizer isso, eu vou comparar a aceleração calculada com a aceleração dada no item 1. Então, qual que é a aceleração dada no item 1? Vou pôr aqui entre parênteses. 8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, é simples. Se a sua aceleração, que você calculou aqui, não precisa fazer os dois, é um ou outro, tá bom? Se a sua aceleração for maior do que 8, então o veículo parou antes. Caso contrário, se a sua aceleração aqui tem um erro. Se a sua aceleração aqui é igual a isso, parou depois, desculpem aí a confusão. Tá? Se a sua aceleração for menor do que 8, então o veículo parou antes. Ou seja, eu estou comparando. Aqui você vai fazer um cálculo, tá, com esses dados. Se o que você calculou aqui der menos do que 8, significa que 8 era o suficiente para ele parar antes da faixa. Tá bom? Vamos para o item 2. O item 2 é: qual deve ser a desaceleração para parar seguramente a 5 metros antes da faixa? O exercício 2 é um pouco mais simples, porque agora vamos calcular a aceleração para para percorrer 20 metros. Em outras palavras aqui, gente, eu vou usar a mesma fórmula com pelo menos esses dois dados iguais, a velocidade inicial e a velocidade final. Isso não muda, porque é o que o exercício nos passou. Somente o detalhe que esse valor eu sempre tenho que passar para metros por segundo.
Não posso esquecer disso. E aí o que acontece? Eu vou usar essa mesma fórmula, só que agora a minha distância vai ser 20. Por que 20, professor? Porque eu quero parar 5 metros antes da faixa. Então, se a faixa está a 25 metros de mim, eu vou subtrair 5 dela. Isso aqui vai me dar, então, um total de 20 metros a ser percorrido. Tá certo?